Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo interesse de vocês em participar de um minicurso, especialmente um minicurso sobre Ferdinand de Saussure. Eu vou passar para vocês agora algumas informações importantes sobre o nosso minicurso. Nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo difícil, então um minicurso como esse, ele vem suprir certa carência, porque a gente não está tendo aula presencial, então é uma maneira da gente poder estar próximo, discutindo algo que a gente realmente gosta. Eu peço desculpas se alguém tentou falar comigo pelo WhatsApp, mas assim, eu não utilizo, praticamente eu não utilizo. Eu entro com uma frequência muito reduzida, então se vocês quiserem tirar dúvidas durante todo o minicurso, eu peço por gentileza que vocês coloquem as suas perguntas abaixo dos vídeos. Então isso é muito importante, porque aquela participação de vocês, colocando ali um comentário, colocando ali uma pergunta, é o que vai determinar a presença de vocês no minicurso. Só assistir não seria suficiente, porque eu não tenho como saber quem assistiu. É muito difícil, teria que ficar olhando a verificação de cada um, e não é muito possível pelo YouTube. Então eu peço que vocês comentem, porque ao comentar eu vou saber que você assistiu aquele vídeo e vou computar a sua presença. São apenas 5 vídeos, vocês vão poder assistir com tranquilidade, são vídeos curtinhos. Tentei não ser exaustivo, tentei ser, digamos, o mais breve possível para que vocês pudessem. E assim, se vocês tiverem algumas perguntas sobre o curso, sobre o SUSI, sobre as dicotomias, eu peço por gentileza que coloquem nos vídeos. Porque assim, no momento em que você põe uma pergunta sua lá no vídeo, outro aluno que tem a mesma dúvida, ele pode tirar, tá bem? Então é a melhor maneira. Se você mandar uma dúvida para mim no privado diretamente, por e-mail, ou tentar me ligar, alguma coisa assim, de repente você priva outra pessoa de receber a mesma resposta. Então eu peço a todos que estão me ouvindo e que depois vão assistir essa gravação, que dirijam suas perguntas, seus questionamentos para aquela seção de comentários do YouTube dos vídeos, tá bom? Então eu peço por gentileza que vocês façam isso, porque assim todo mundo vai ter acesso às perguntas de vocês e eu vou ter mais facilidade para responder, porque assim que você coloca uma pergunta lá, um comentário, eu recebo no meu e-mail informação de que você postou. Então eu recebo informação constante de que quem está participando. Esse minicurso eu não pretendo fazer uma avaliação final, não é meu objetivo, passar prova, esse tipo de coisa. Não, eu vou indicar para vocês várias leituras, eu quero que vocês leiam esses textos, eu quero que vocês leiam os capítulos de Ferdinand Saussure, do curso de Linguística Geral, e a partir dessas discussões que a gente vai estabelecendo dentro dos vídeos, a gente possa ter um conhecimento ali adquirido, a gente possa ter ali um desenvolvimento do nosso entendimento sobre dicotomias. Tá bom? Eu vou tentar, à medida do possível, tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Então eu peço que realmente coloquem esses questionamentos, essas dúvidas nos vídeos, porque fica mais fácil, porque lá fica evidente para todo mundo e eu vou poder tirar aquela sua dúvida com um breve comentário. Tá bom? Eu creio aqui que todo mundo me conhece, mas se alguém porventura não me conhece e acabou entrando nesse minicurso porque viu a oportunidade, eu sou o professor Adílio, eu era professor do curso de letras de Missão Velha, não sou mais. Atualmente eu estou afastado do curso de letras, mas mesmo estando afastado, eu me dispus a trabalhar com vocês esse minicurso. A gente não recebe por isso, a gente está aqui fazendo o minicurso por vontade, por amor, porque a gente gosta de linguística. Então, eu estou aqui disponível para vocês em tempo integral. Então, qualquer mensagem que vocês quiserem mandar pelo YouTube, a qualquer momento, podem mandar. Vocês podem assistir um vídeo por dia, vocês podem assistir todos no mesmo dia, fiquem à vontade. Esses vídeos já estavam disponíveis no YouTube, eles vão permanecer disponíveis no YouTube. Eu não pretendo retirar esses vídeos e muito menos deixar eles privados. Então, os vídeos eles são livres de acesso a qualquer momento. Bom, se alguém quiser, porventura, baixar um vídeo desse, também pode, não tem problema. Em relação a isso, eu sou muito tranquilo. Não tem nenhuma asneira ali no meio. Certo?
Para quem chegou depois, eu estou informando que vocês deixem o áudio de vocês desligados, porque não só a gente está falando, como a gente também está gravando. Se você deixar o seu sonzinho ligado, o seu microfone, e você não perceber, você pode acabar falando qualquer outra coisa, conversar com outra pessoa e vai ficar gravado aqui para todo mundo, tá bom? Então, para ninguém se surpreender, eu não estou aqui passando gato em ninguém não, tá bom, gente? É só um pedido para você, porque eu sei que de repente chega um filho, chega uma filha, chega um esposo, chega uma amiga, chega um carro de som, um carro do ovo. Então acontece de tudo e aí fica gravado, tá bom? Então eu preparei aqui uma exposição para vocês, bem sucinta, do nosso mini curso. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem anotar e depois mandar pelo YouTube para mim. Se houver tempo aqui e o Zoom não fechar o aplicativo, eu ainda vou responder aqui também alguma pergunta de vocês, certo? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Vocês vão ver agora que a minha tela, ela passa a ser uma tela compartilhada para vocês. Vocês estão vendo aí, certo? E essa tela compartilhada, ela contém a minha apresentação aqui do mini curso e vocês vão poder acompanhar essa apresentação. Façam anotações, tá bem? Façam comentários para em seguida nós podermos aqui discutir. Eu vou ser muito breve, vou ser muito sucinto na minha apresentação para vocês. Tá bem? Então, o mini curso é redescobrindo as dicotomias de Sucy a partir do curso de Linguística Geral. Então, a motivação que eu tive para pensar nesse mini curso foi porque muitos alunos meus, durante o curso de letras, no primeiro semestre, lá em Linguística 1, pressupostos teóricos, eles costumavam me dizer, professor, nós temos muitas dúvidas em relação às dicotomias de Sucy. Elas são difíceis, elas são complicadas. E então, gente, pensando nisso, eu elaborei esse mini curso, tentando aí dirimir as principais dúvidas que vocês possam ter sobre as dicotomias. Como eu disse, eu era professor do curso de letras de Missão Velha, hoje eu estou afastado, pretendo retornar, não sei quando, mas eu pretendo retornar, mas eu estou aqui falando para vocês enquanto professor de linguística, enquanto professor Adílio, doutor em Linguística pela UFPB. Então, para que possamos prosseguir, eu deixo aqui para vocês a ementa que eu elaborei para o minicurso. O presente minicurso destina-se à apresentação das principais dicotomias sussirianas, partindo das bases teóricas estabelecidas no curso de Linguística Geral de 1916. Eu estive recentemente lendo alguns textos aqui e eu descobri, a partir do Faraco, que o CLG que nós temos contato, ele é chamado não apenas de Vulgata, mas livro de terceira mão. E vocês vão entender o porquê que ele é um livro de terceira mão. E é muito interessante pensar nisso, porque o Sucy, ele não teve tempo de deixar um livro sobre linguística geral. Ele faleceu em 1913. Então imagine só, Sucy elaborou cursos em Genebra, de 1908, 1909 a 1911. E os 3 cursos que ele ministrou gerou uma espécie de burburinho muito grande na academia, e todo mundo ficou impressionado, porque o Sucy, ele era neogramático. Sucy, ele vivia no contexto linguístico de uma linguística histórico-comparativa. E aí Sucy vem com toda uma perspectiva diferente, uma visão dos estudos da linguagem, numa perspectiva sincrônica, trazendo aí, inclusive, uma abordagem nova do objeto de estudo da linguística. Então, quando o Sucy propôs os seus 3 cursos, quando ele terminou, pouco tempo depois, coisa de menos de 2 anos depois, o Sucy faleceu. Então, essa morte prematura do Ferdinando de Sucy fez com que ele não tivesse tido tempo de elaborar esse livro sobre linguística geral. Mas seus alunos anotaram as suas aulas dos seus cursos e esses caderninhos de anotações
foram depois compilados por dois estudiosos, o Albert Chicheret e o Charles Bailly, e eles compilaram em um livro, chamando esse livro de Curso de Linguística Geral, e atribuíram ao mestre Sucy. Então, hoje nós temos essa Vulgata, é dela que a gente reflete, é dela que a gente retira as nossas reflexões sobre a linguística, e ela é de terceira mão. Por que terceira mão? É simples. O Charles Bailly e o Albert Chicheret, eles são editores que compilaram os cadernos. Mas é interessante notar que os cadernos foram anotados pelos alunos de Sucy, que não são eles. Não são eles. Então, eles pegaram anotações de aluno de Sucy, eles são chamados de alunos de Sucy porque eles seguiram o mestre, mas alunos indiretos. Então, você tem a fala de Sucy, você tem as anotações dos alunos e você tem o curso de Linguística Geral, que pega aí essa terceira mão de escrita. Tá bom? E aí, o nosso minicurso, ele parte para o seguinte público-alvo, que são vocês que estão aqui participando. O minicurso é direcionado aos iniciantes dos estudos linguísticos, das áreas de letras e pedagogia, centra-se em um eixo específico de fundamentos, favorecendo a retomada de discussões de disciplinas tais como a de linguística, e também eu visei aí o minicurso ele servir para a filologia românica e áreas afins. Além disso, eu determinei aqui como metodologia o seguinte procedimento básico, que consiste num conjunto de referencial teórico básico que eu escolhi para vocês, em formato digital, vocês já receberam por e-mail, que ele foi encaminhado aí, eu encaminhei inclusive antes, para que vocês pudessem já dar uma olhadinha e lendo quando possível. 5 vídeos que eu gravei e já estão disponíveis no YouTube, vão permanecer no YouTube, eu não vou retirar, então vocês podem assistir 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem preciso. Vocês podem gravar, vocês podem baixar, não tem problema. Fique tranquilo em relação a isso. Eu pretendo também fazer sugestões de vídeos de outras pessoas. Por exemplo, eu vou indicar para vocês um vídeo da Cristina Altman, eu vou indicar para vocês o vídeo do Faraco, possivelmente até mesmo do Marcos Banho também, porque por mais que ele trabalhe com a sociolinguística, ele também fala muito sobre o objeto língua, o objeto fala. Então, eu vou disponibilizar para vocês uma série de indicações que eu espero que vocês assistam, espero que vocês possam estudar e gostar da linguística como eu gosto. Gente, eu fiz graduação em letras, eu fiz mestrado em linguística, doutorado em linguística, porque eu amo isso daqui. Isso aqui é apaixonante. Além da reunião de hoje, que é uma reunião introdutória, eu pretendo fazer uma reunião com vocês na sexta-feira, e eu não tinha planejado bem que sexta-feira é o Dia dos Namorados, então a gente vai ficar enamorado de Ferdinand de Sucy. Eu quero vocês apaixonadas e apaixonados por Sucy, tá bom? No nosso processo avaliativo, como eu disse, não haverá prova, tá bom? Mas eu indico que vocês façam a confecção de resumos, fichamentos das leituras que eu estou indicando para vocês. E é muito importante a participação de vocês nesta reunião e na reunião de sexta-feira. E aí, gente, eu elaborei com o professor Lívio, eu não sei se ele pôde entrar, mas eu elaborei com ele uma webconferência sobre as 3 fases históricas da constituição da linguística. Então, no dia 15, nós teremos essa webconferência pelo YouTube, vocês vão poder assistir, vão poder tirar dúvidas. Lá a gente não vai abordar os objetos específicos das vertentes da linguística, não. A gente também não vai abordar lá o fenômeno língua, o fenômeno fala. Nós iremos lá nos dedicar à história da linguística, tá bem? Então, é um adendo para vocês. É uma oportunidade de vocês conhecerem as 3 fases da linguística. Então, o minicurso a gente começa hoje e se encerra na sexta-feira, mas
essa webconferência vai acontecer no dia 15. Então, espero que todos possam assistir. Prosseguindo aqui com a minha apresentação, eu vou trazer para vocês aqui uma série de indicações. Não precisa vocês anotarem a referência completa desses livros, porque eu vou deixar esse vídeo no YouTube para que vocês possam depois ver com mais calma. Mas eu vou apenas fazer um breve comentário sobre cada uma dessas referências. A primeira delas é o curso de Linguística Geral, que é a base do nosso minicurso. Os editores têm aí os nomes para vocês, Charles Ball e Albert Sichiré. Algumas pessoas chamam de Sichiraya. Vocês podem ouvir até mesmo outra pronúncia. Tudo bem, a gente não vai entrar nessa questão. É importante dizer que o curso de Linguística Geral, ele teve a colaboração de Albert Riedlinger. Então, ele serviu aí de ponte entre os manuscritos e os rascunhos das aulas, os rascunhos anotados pelos alunos. Então, o curso de Linguística Geral, gente, não é uma vulgata desprezível como muitas pessoas falam. O curso de Linguística Geral, ele é um marco determinante na história da linguística. De 1916 até hoje, esse livro é o principal objeto de investigação dos estudiosos da linguística. Então, gente, quem puder comprar esse livrinho, quem puder ler esse livrinho, com certeza vai adquirir todo o conhecimento, sabe? Vai se apaixonar, vai amar a linguística. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro, tá bom? O segundo livro, e aí tem gente que não sabe disso, vai saber agora, não existe apenas um curso de Linguística Geral. Aquele que vocês viram, de 1916, foi o primeiro. Mas existe esse aqui, Escritos de Linguística Geral, que foi organizado e editado por Simon Bouquet e Rodolphe Engler, que compilaram os cadernos daqueles alunos, mas à luz dos estudos filológicos. Então, esse livro aqui não é um livro introdutório, não é o curso de Linguística Geral introdutório. O introdutório é o amarelinho. Esse aqui é para os alunos que já leram o curso de Linguística Geral, aquela versão amarela, e entrarem nesse aqui, porque esse aqui é uma versão editada. É uma versão que passou por uma crítica textual filológica. Então, é um livro que você vai perceber que ele tem uma diferença muito grande da primeira versão. Eu tive a alegria de receber a indicação desse livro, e eu tenho ele aqui, sabe? E ele tem uma forma de exposição da linguística que é muito diferente. Não que o conteúdo seja diferente, mas a forma de exposição. Porque aqui nós temos várias passagens que contêm rascunhos de Saussure. Tem trechos de anotações de Saussure. São vários capítulos, o livro é extenso e vale muito a pena vocês lerem. Por exemplo, ele fala sobre a essência da dupla articulação da linguagem. Ele fala aqui sobre questões que não são abordadas no curso de Linguística Geral, aquela versão amarela. Então, deixo como sugestão que vocês leiam este livro. Além dele, tem um outro livro que saiu há pouco tempo, ele é de 2009, que aqueles alunos que não conhecem a biografia de Ferdinand de Saussure têm a oportunidade justamente de conhecer quando foi que ele nasceu, quando foi que ele morreu, a história de Saussure. E eu também recebi a indicação dele há muitos anos atrás, então eu tenho esse livrinho, eu gosto muito dele, ele até hoje tem me servido. E aí eu gostaria aqui de fazer um destaque muito rápido do que tem aqui na orelha do livro. Então, gente, vejam só o que é dito aqui. Ferdinand de Saussure nasceu em Genebra em uma família de eruditos. Interessou-se muito cedo pelas questões relacionadas à linguagem. Então, o Saussure, ele nasceu em uma
rede de estudiosos, com pais, avós, tios, tias, e todos eles também estavam apaixonados pelos estudos, não apenas estudos da linguagem, mas vários outros campos, especialmente das ciências sociais. E o Saussure se apaixonou pelos estudos da linguagem e então ele foi em busca do conhecimento da linguística. E aí é interessante, gente, que ele diz assim, na orelha aqui, esse livro aqui, ele foi escrito pela Claudine Normand, é uma versão da editora Estação Liberdade, 2009, ele é de fácil acessibilidade. Todos esses livros vocês encontram à venda na Amazon. Então, vocês encontram lá um precinho muito bom. Eu não trabalho para a Amazon, tá bom, gente? Mas eu indico porque realmente é muito boa a qualidade dos livros que são vendidos por lá. E olha o que é dito aqui. Foi o primeiro a conferir um objeto específico à linguística, a língua, em oposição à palavra, e um espaço-tempo para estudá-la, rigorosamente, a sincronia. Então, a Claudine Normand começa destacando que foi Saussure que definiu o objeto de estudos da linguística como a língua, e foi Saussure que determinou esse ponto de vista sincrônico sobre o estudo da língua. E aí, gente, eu tenho aqui mais uma indicação que vale muito a pena para quem gosta do Carlos Alberto Faraco. Em 2016, ou seja, há pouco tempo, ele lançou o Efeito Saussure. E é um livro em homenagem aos 100 anos do curso de Linguística Geral. É um livro muito gostoso de ser lido, são capítulos bem didáticos, bem introdutórios, e eu desafio vocês a lerem esse livro. Sabe, gente, vale muito a pena, foi uma das melhores conquistas que eu fiz. Eu também tenho esse livro, tá ali guardadinho, bonitinho, e eu, de vez em quando, retomo ele para fazer novas leituras. E, para quem gosta do José Luiz Fiorin, Valdir do Nascimento Flores e da Alessi Borges Barbissan, tem um livrinho da Contexto, 2013, que tem o título Saussure, a invenção da linguística, trazendo aí um aporte de discussão, dizendo que através de Saussure houve uma invenção da ideia, da noção de ciência enquanto linguística, o estudo científico da linguagem. Então, a linguística já existia, mas ela passa a ter uma personalidade diferente após Ferdinand de Saussure. Nós temos aqui também como indicação, também da parábola, Saussure, o texto e o discurso, 100 anos de heranças e recepções. Também é uma homenagem aos 100 anos de Saussure. Ele foi escrito aí pelo Márcio Alexandre, o Carlos Piovazani e Pierre, que trouxeram aí uma nova perspectiva de como entender os rascunhos. Porque assim, gente, depois da descoberta dos rascunhos de Saussure, porque o Saussure, quando ele ia ministrar uma aula nos seus cursos, ele fazia o seguinte, ele estudava, ele se preparava, quando ele chegava lá, ele dava a sua aula, quando ele terminava a aula, ele pegava os rascunhos, jogava fora. Ele riscava, ele refazia. Então, o Saussure, ele tinha aí uma visão de língua que estava ainda sendo delineada, definida. Então, tudo que Saussure dizia ainda era uma questão que estava em processo de determinação. Tá bem, gente? Então, vale muito a pena conhecer. E, para vocês que ainda têm um interesse e não entenderam bem o que é a própria linguística, eu indico a obra do José Luiz Fiorin, juntamente aí com uma sequência de pesquisadores, Linguística, o que é isso? Então, assim, o que realmente é a linguística? Então, ele colocou, inclusive, o título que já é sugestivo, Linguística, que é isso? Trazendo aí uma pergunta que todo aluno de letras faz no primeiro semestre, né? Só que meus alunos costumavam fazer uma pergunta um pouco mais elaborada, dizendo assim, o que diabo é a linguística, professor? Bem, essa é a verdade. É uma pergunta que a gente faz e é uma pergunta que a gente vai refletindo sobre ela ao longo da nossa graduação. E aí, gente, eu peço para vocês, eu não sei se vocês terão oportunidade, é um pouco mais difícil, tentarem conseguir esse livro, O Ponto de Vista do Sistema, Mônica Nóbrega. Eu tive o prazer de tê-la como professora, eu tive o prazer de fazer um curso, de cursar
um minicurso dela sobre as dicotomias. E assim, a minha inspiração para a elaboração desse minicurso de hoje se deve à professora Mônica. O meu muito obrigado à professora, ela é maravilhosa, ela é apaixonada pela linguística. E, gente, olha, eu ganhei dela o livro, e detalhe, autografado. Então, gente, é um livro apaixonante, é um livro muito bom, é um livro gostoso de ser lido. É um livro que tem aqui uma visão sobre a possibilidade de leitura da linguística geral a partir do que disse Saussure no curso de Linguística Geral. É um livro muito bom de ser lido por ser claro, objetivo, didático. Ela vai falar aqui sobre as origens de um tema, os caminhos que ela percorreu para escolher o livro, para decidir produzir esse livro. Ela vai falar aqui sobre os estudos de Saussure, por onde começar, qual a melhor maneira de começar a ler o curso de Linguística Geral. Ela vai falar sobre os manuscritos, ela vai falar sobre a outra edição, como eu disse para vocês, não tem apenas um curso de Linguística Geral, tem aquele que vocês conhecem, tem essa outra versão do Escritos Saussurianos e tem outra versão. Tem uma versão aí editada por Túlio de Mauro. Então, é uma outra edição diferente. Eu não tenho aqui a capa deles, mas eu posso depois procurar e deixar indicação para vocês. E aí, a Mônica, ela vai falar sobre língua e fala. Por que Saussure definiu a língua enquanto um objeto concreto, homogêneo, e aí a fala como é algo de vontade própria, individual? Por que ele fez essas afirmações? Então, a Mônica, ela faz um estudo muito objetivo sobre o curso de Linguística Geral. Então, gente, essa minha apresentação, que é breve, retoma aqui, ela serve para indicar para vocês algumas leituras que eu sugiro que vocês possam ler. Vocês receberam capítulos específicos do CLG. Cada capítulo desse, vocês podem ler o capítulo e assistir o vídeo, ou pode assistir o vídeo e depois ler o capítulo, não tem problema. Vocês podem fazer aí o caminho inverso, a escolha de vocês. Eu sugiro que vocês assistam um vídeo por dia e leiam um capítulo por dia. Eu sei que algumas pessoas podem querer assistir todos os 5 vídeos ao mesmo tempo, todos num dia só, podem querer ler todos os 5 capítulos. Mas assim, eu acho que vocês podem ir com mais tranquilidade, vocês podem ir com calma, com parcimônia, porque é o seguinte, ao contrário de que muitas pessoas acham, vocês não devem pegar o livro do curso de Linguística Geral e ler ele da primeira folha à última. Não é bem assim. Os cursos de Saussure não foram ministrados naquela ordem. Então, de repente, você deve começar lendo o que é signo. Você pode começar lendo a divisão entre sincronia e diacronia. Então, assim, depende muito de você. Eu sempre digo a meus alunos, comece lendo o livro de linguística de Saussure, atribuído a ele, lendo o capítulo que despertou o seu interesse, a sua curiosidade. Então, vocês não precisam ler tudo na ordenzinha. Vocês podem ir lendo capítulos, recomeçando, vai para o final, vai para o início, porque parece o seguinte, ali é uma cabeça em movimento. O livro de Saussure, né, a gente sempre coloca aspas quando diz o livro de Saussure, ele não deve ser lido da primeira folha à última. Ele deve ser lido indo, voltando, retomando, porque ali há perguntas que estão no início e a resposta está no final. Há perguntas que estão no final, mas a resposta já foi dita lá no início. Então, vale muito a pena vocês lerem o livro por capítulos, indo, voltando e assim por diante. Daqui para sexta-feira, eu vou mandar para vocês um presente. É um presente. Eu tenho 2 capítulos. Esses 2 capítulos são bem específicos sobre a linguística. Eu vou mandar para vocês. E esses 2 capítulos nós vamos discutir na sexta-feira. Então, nós vamos poder discutir esses 2 capítulos. E eu espero que vocês possam ler para que a gente possa fazer discussões sobre esses textos.
Hoje a reunião era mais para introduzir vocês, para explicar como é que vai ser. Já me fizeram algumas perguntas, então eu vou começar a responder agora. Por exemplo, professor, eu tenho que comentar cada um dos 5 vídeos? Sim, peço por favor que faça isso. Porque eu não tenho como saber se você assistiu os 5 vídeos. Não tenho. Então eu peço que você comente cada um deles, porque ao comentar eu vou ter a certeza que você assistiu o vídeo. E aquele seu comentário, aquela sua pergunta, vai me dizer que você assistiu, que você participou, e aí a sua presença é computada. Tá bem, gente? Outra questão, me fizeram uma pergunta aqui sobre grupo de WhatsApp. Gente, não fiz um grupo de WhatsApp. Nós não vamos usar o WhatsApp por 3 motivos. O primeiro deles é que eu não gosto do WhatsApp. Esse é o primeiro motivo. Eu não gosto. Eu praticamente não uso. Há pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp, eu vou receber ou vou olhar com 3, 4 dias depois. Então, assim, seria inviável. Eu não teria como estar atento a vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero estar explicando para vocês a todo momento que vocês perguntarem lá no YouTube. Tanto é que quem já perguntou, quem já comentou, já respondi. Tá bom? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a ferramenta WhatsApp, ela é muito boa para uma conversa rápida. Mas o WhatsApp, ele também dispersa muitas pessoas. Você começa ali a discutir algumas questões que são importantes sobre um curso, mas de repente você divaga. De repente começa a aparecer figurinhas, começa a aparecer vídeos, links, correntes, aí começa a aparecer um monte de coisa e aí foge completamente. E eu quero que vocês se concentrem. E a terceira razão que eu não utilizo o WhatsApp é porque meu WhatsApp, ele é profissional, ele não é pessoal. Então, significa que eu só utilizo ele como ferramenta de trabalho e isso esporadicamente. Então, se fosse uma coisa pessoal que eu olhasse todo dia, valia muito a pena. Então, assim, se alguém mandou mensagem, se alguém ligou para mim, para meu número, para o meu WhatsApp e não conseguiu retorno, não fica com raiva, não é por mal, tá bom? Eu sequer vi, eu sequer vou olhar. Às vezes ele está desativado. Eu passei 6 meses com o WhatsApp desativado. Então, dá para vocês terem uma noção de como é que eu sou com ele. Agora, no YouTube, eu acompanho vocês sempre que vocês postarem alguma coisa. Tá bom? Outra dúvida, perguntar, professor, qualquer dúvida eu posso mandar por e-mail? Não, gente. Eu peço, por favor, que não mande dúvidas por e-mail. Por quê? Sua dúvida por e-mail, ela é particularizada. E, de repente, a sua pergunta lá é a mesma pergunta que alguém também tem uma dúvida. Então, se você colocar essa pergunta lá no YouTube, todo mundo vai poder ler sua pergunta e a minha resposta. Entenderam? Então, para a gente fazer um círculo, uma teia de aranha, tanto é que, por exemplo, sempre que vocês forem colocar uma pergunta, dê uma olhadinha nos comentários. De repente, aquele comentário já respondeu a tua dúvida. Tá bom? Então, vamos fazer aqui essa conexão entre as perguntas e as respostas. Tá bom? Então, todo mundo está me ouvindo bem, com som bom, sim? A minha preocupação era também essa. Eu estou gravando toda esse momento de reunião, essa mini conferência. Eu vou deixar no YouTube, para quem não assistiu, porque eu sei que alguém pode não ter entrado. Vocês são 53 e só estou vendo 31. Significa que já temos aqui várias ausências. Eu não vou aqui, quem não pôde entrar, eu não vou aqui penalizar como falta. Não, gente. A gente não está avisando isso. O nosso objetivo aqui é o conhecimento. Quem não pôde assistir hoje, quem não pôde entrar hoje, teve sua razão. Quem não puder ficar até o final, também tem sua razão. Então, assim, gente, eu compreendo demais. Bom? Então, assim, eu estou aqui disponível para vocês, para a gente discutir isso sim. Tudo o que quiserem postar, vão lá no YouTube, tá bom? Alguém está perguntando aqui se essas obras estão em PDF. Gente, todos os livros que eu acabei de colocar aqui, todos eles, são livros físicos. Então, ó, o livro da Mônica, o livro do Fiorin, da Claudine Normand, do Simon Bouquet,
e os outros 15 livros que eu tenho ali sobre Suci. Então, assim, talvez eu seja apaixonado demais por Suci, que eu tenho coisa demais, mas eu ainda acho pouco. Então, eu tenho aqui uns 15 livros, eu tenho aqui vários outros, a introdução à linguística, tudo mais. Então, assim, todos esses livros, eles não estão em PDF. O único livro que está em PDF, que caiu na internet, foi o curso de Linguística Geral. Eu não vou colocar aqui o link para vocês baixarem o livro inteiro. Vocês podem procurar na internet. Eu fiz questão de retirar apenas os capítulos, porque existe a questão dos direitos autorais, a gente deve preservar isso. Eu sou a favor de, pode comprar o livro, compre. Mas, gente, eu sou aluno igual a vocês. Eu sei que muitas vezes a gente não tem o dinheiro para comprar um livro. Eu entendo demais. Mas, gente, às vezes a gente também gasta o nosso dinheiro com investimentos que não vão trazer retorno. Não é verdade? Então, você às vezes gasta R$ 200, R$ 300 com uma coisa que não vai trazer um retorno. E um livro desse custa em média de R$ 30 a R$ 50. Então, se você puder, tiver condições, compre. Você não tem condições, vá na biblioteca, peça emprestado, tente conseguir uma Xerox, porque a única maneira de você aprender é lendo, é estudando. Não tem outra maneira. Eu queria muito poder deixar a minha biblioteca disponível para vocês. Eu queria muito. Mas, infelizmente, eu tenho livros raros. Eu tenho livros aqui, gente, que só tem um exemplar aqui. Só quem tem é eu. Eu tenho uma versão aqui de um livro que vocês podem nem acreditar. Mas eu tenho uma versão de um livro aqui que, se eu mostrar para vocês, vocês vão cair para trás. É um livro raro, sabe? Eu vou pegar aqui só para que vocês vejam, para vocês perceberem o quanto ele é raro. É um dicionário que eu consegui na estante virtual. Esse dicionário ele é muito raro porque ele esgotou há muitos anos. Olha o tamanho do livro, olha a grossura do livro. Estão vendo? Então, assim, o livro ele é muito volumoso. É um dicionário de latim, o famoso dicionário do Ernesto Faria, dicionário de latim de 1975. Mas eu tenho aqui uma gramática de 1910. Então, existem livros que são raros, são livros que são difíceis. Esses aqui, todos que eu indiquei para vocês, são livros fáceis de serem comprados. E detalhe, vocês podem conseguir vários desses livros na estante virtual por um preço acessível. Gente, como nós já passamos aqui do tempo de 40 minutos, 30, 40 minutos, que é a média do Zoom, talvez ele caia em algum momento. Mas antes de cair, então eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Quem tiver uma pergunta para fazer, libere o seu áudio, o seu microfone, me faça a pergunta que eu vou tentar responder aqui. A gente vai tentar responder as perguntas de vocês ao longo desse momento. Se por acaso cair, vocês já sabem a razão, tá bom? Então, por favor, quem quiser fazer uma pergunta, libere o seu áudio, o seu microfone e faça essa pergunta. Porque o silêncio diz para mim que todo mundo entendeu tudo. Mas vamos lá. Adílio, Sim, Arlindo. boa noite, gente. Não, eu vou fazer a pergunta mais relacionada ao curso de forma geral. Assim, tu colocou os capítulos do livro para a gente ler e cada capítulo ele está relacionado com o assunto do livro, com o assunto do vídeo, desculpa, com o assunto do vídeo. É isso que eu fiquei em dúvida. Olha, muito obrigado, Arlindo. A sua pergunta ela é muito interessante aqui. Então é o seguinte. Quando eu fiz o vídeo a partir do CLG. Então, o capítulo que eu mandei para vocês, referente ao vídeo, é o capítulo que eu li e que comentei no vídeo. Porque é o seguinte, se eu deixasse vocês apenas com o vídeo,
vocês só teriam acesso àqueles fragmentos que eu li. Naquele momento, aqueles fragmentos que eu comentei no vídeo. Isso seria muito pouco. Então, a melhor maneira que eu encontrei foi mandar para vocês o capítulo que eu li, para que vocês possam ler o mesmo capítulo, voltar ao vídeo que eu fiz, perceber os trechos que eu destaquei, e a partir dali ter um aprendizado. E aí você vai ter acesso ao capítulo integral sobre aquela dicotomia. Então, foi essa maneira que eu pensei. Então, você pode ler o capítulo inteiro e depois assistir o vídeo, que você vai ver que as partes que eu destaquei no vídeo são daquele capítulo sobre aquela dicotomia. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Aí eu tenho outra, que também é relacionada a isso. Os vídeos, eles têm o mesmo nome do capítulo? Assim, porque se eu quiser focar mesmo em ler aquele capítulo e assistir ao vídeo, aí eu queria ter essa dúvida, se tem como eu identificar, que é o mesmo capítulo do vídeo. Pronto. É o seguinte, o título do vídeo se refere à dicotomia presente no capítulo. Já o título do capítulo é diferente. A maneira que eu encontrei para que vocês pudessem fazer a leitura do texto adequado e assistir o vídeo adequado foi mandar para vocês o título do vídeo e o link, o título do capítulo e o texto. Então, assim, a indicação que eu fiz, eu vou só abrir aqui, para que vocês possam perceber. Sua pergunta realmente ela é muito bem-vinda, porque eu estava com essa dúvida se vocês conseguiriam e iriam entender bem o meu raciocínio em relação. Eu até pensei em colocar o nome do vídeo, o mesmo nome do capítulo. Pensei em fazer isso. Mas é importante destacar que os capítulos de SUSI, o capítulo do curso de Língua Geral, eles abrangem muito mais do que aquela dicotomia. Então, a dicotomia é um dos pontos daquele capítulo. Tem muitas outras questões discutidas ali. Então, foi por isso que eu não coloquei, porque o meu vídeo não aborda tudo do capítulo. O meu vídeo só aborda a dicotomia presente naquele capítulo. Então, eu vou aqui colocar para vocês, caso alguém tenha dúvida também, vou compartilhar a minha tela. E aí vocês vão perceber melhor. Pronto. Então, vamos lá. É assim, ó. Temos aqui as dicotomias. Dicotomia língua e fala. Esse é o link do vídeo. Dicotomia significante e significado. Está aqui. Dicotomia imutabilidade e mutabilidade. O link. Sincronia e diacronia. Aqui. Relações sintagmáticas, relações associativas ou paradigmáticas. Também. Então, esses são os 5 links em relação ao título dos vídeos. Quando você recebeu o outro e-mail, que era esse daqui, nesse outro e-mail eu coloquei o título do vídeo e o link para o capítulo referente à dicotomia. Então, a minha sugestão é que vocês sigam a ordem. Por exemplo, dicotomia língua e fala, que vocês abram o link de língua e fala. Quando você abrir, você vai ser direcionado para o capítulo que é exatamente esse. Então, a melhor maneira é essa, você olhar pelo título que está aqui do capítulo a partir do título do vídeo. Então, para que vocês possam ver, eu vou tentar aqui só abrir para vocês os textos. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Não, tá tudo escuro. Pronto, não é porque eu retirei aqui. Eu vou colocar a minha tela para que vocês possam ver. Vejam só. Eu vou compartilhar com vocês essa pasta.
Vocês estão vendo a pasta agora? Eu estou. Pronto. Então, todos devem estar vendo. Vejam aqui, ó, capítulo. Capítulo, a linguística estática e a linguística evolutiva. Esse capítulo vai abordar a dicotomia, sincronia e diacronia. Certo? O capítulo objeto da linguística vai falar sobre língua e fala. O capítulo Relações Sintagmáticas e Relações Associativas vai tratar exatamente disso, das relações sintagmáticas e das relações associativas. O capítulo sobre a mutabilidade e a imutabilidade do signo vai tratar justamente da dicotomia mutabilidade e imutabilidade do signo. E o capítulo sobre significante e significado é a natureza do signo linguístico. Então, como vocês podem perceber, os títulos dos capítulos são muito próximos aos títulos dos vídeos. Não é o mesmo, mas é muito próximo, para facilitar. Então, é só lembrar que linguística estática e linguística evolutiva, sincronia e diacronia. A natureza do signo linguístico, significante e significado. Mutabilidade e imutabilidade do signo, a mesma coisa. Objeto da linguística, língua e fala. Relações sintagmáticas e relações associativas, a mesma coisa. Então, melhorou agora para todo mundo? Alguém também tinha mais essa dúvida? Se tiver outra dúvida, também pode fazer a mesma pergunta. Vamos lá, gente. Outra pessoa, ou você mesmo, Arli, se tiver outra pergunta, pode fazer. Não tenho não, obrigada, viu? Pronto. Alguém mais? Diego, Matheus, Maria Pereira, Andréia, Merlânia, Genilson, de volta ao curso de letras. Raikson, e aí? Janile, ligue sua câmera. Yasmin, você também, Minha Janiele. dúvida é com relação a outra coisa, Adi. Sim, Diego, diga lá. Mas o meu caso não é relação ao curso, é relação a que eu não recebi no e-mail. Mas pode perguntar. É só isso mesmo, eu não recebi o material, não recebi e-mail, sabe? Você não recebeu o material, você não recebeu e-mail. Bem, é o seguinte, eu enviei os e-mails ontem. E todos os e-mails que eu recebi pelo cadastro lá do sistema da Urca, eu apenas enviei. De início, eu havia encaminhado um e-mail pelo sistema da Urca. E muitas pessoas não receberam. E aí a minha preocupação foi essa. Como algumas pessoas não receberam, eu decidi mandar pelo meu e-mail. Então eu peguei lá 51 e-mails e mandei para todo mundo. Então, se você não recebeu, tem duas explicações. Uma, o seu e-mail de alguma forma está registrado incorretamente no site. Não sei por qual, mas qual motivo pode estar. E a segunda, talvez o meu e-mail para você tenha ido para a caixa de spam. Você já verificou sua caixa de spam? Não, não verifiquei não. Porque assim, meu Eu e-mail, vou... por ele ser Adilius com VS, tinha um vírus há muito tempo atrás que era Vírus, uma coisa assim. E o que aconteceu? O meu e-mail tem horas que para as pessoas ele é recebido como spam. Então, de repente, o meu e-mail para você acabou indo como spam. E aí ele vai para a caixa de spam. Mas mesmo assim, eu vou conferir agora, nos e-mails que eu mandei, se o seu e-mail está aqui ou não está aqui, ou o que aconteceu. Então, assim, eu peço desculpas a você. Eu lamento ter acontecido isso, mas pode ter sido um problema mesmo do sistema. Porque quando a gente pega os e-mails lá do sistema da Urca, a gente vai enviando, certo? Então, eu vou aqui olhar os e-mails. Por exemplo, e-mail de Carol, Ana Márcia, Andréia, Tâmara, Isla, a Verlânia, Daniele, Raniele. O teu e-mail é diegocl10. Aqui consta como enviado. Então, por algum motivo, não sei,
Deve ter ido pro spam mesmo. Eu vou checar depois porque eu não tinha visto ainda, sabe? Pronto. Ó, mas só para a gente confirmar aqui, dá só uma olhadinha. Quando eu cliquei aqui, ó, veja se está certinho. Pronto, tá certo. Eu vou verificar aqui no spam, viu? Pronto. É porque o que acontece também, como eu mandei e são 51 e-mails, pode acontecer de mais alguém não ter recebido. Então, assim, se você não recebeu, você faz o seguinte, é muito fácil. Tu manda um e-mail para mim, dizendo assim, professor, eu não recebi, que eu vou encaminhar para você os 3 e-mails que eu mandei para o pessoal e já vou colocar você na lista. Mas assim, pelo que está aqui, o seu e-mail está correto. Pode ter sido isso, pode ter ido para a caixa de spam. Mais alguma coisa? Tá certo. Só isso. Obrigado, viu, Adílio? Por nada, e desculpa aí, realmente, coisa do sistema acontece mesmo. Alguém mais tem outra pergunta? Alguma Imagina, sem problema. Pessoal que está com a câmera desligada, apareça aí para a gente saber quem são vocês. Que eu estou vendo aqui, ó, Elisângela, Ana Márcia, Luana, Janiele, Tatiane. Ah, Ana Márcia, bem-vinda, o rostinho apareceu. Geralda, Yasmin. Olá, caríssimo. Nós temos um poeta entre nós, gente, um poeta de Campos Sales, sabe? De autoria de poemas maravilhosos. Meu querido, se você tentou entrar em contato comigo por intermédio de celular, alguma outra coisa, me perdoe, mas eu acho que você não deve ter conseguido. Tá bom? Então, qualquer dúvida, posta no YouTube, que com certeza fica mais fácil. E se tiver dúvida, pode mandar. Elisângela apareceu, Andréia Rostou. Ah, Luana está ali. Então, gente, vamos mostrar o resto do pessoal. Tá todo mundo escondidinho, ô Geraldo ali? Vocês estão com medo de aparecer no YouTube? Vocês vão aparecer no YouTube. Isso, Anderson. Vamos lá. O restante que ainda está aí na calada da noite, vocês são 33 pessoas. Pronto, Maria de Fátima, Marlise agora apareceu de volta. Vamos lá, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, gente. Então é o seguinte. Quem mais tem alguma dúvida? Querem saber sobre o certificado? Não é? Certificado, eu sei que é muito importante, porque os certificados do curso, porque assim, esse conjunto de minicursos que estão sendo oferecidos pelo curso de letras de Missão Velha, todos eles vão ser disponibilizados certificados digitais. E eu faço questão, o bebê bonito ali de Elielda, eu faço questão de mandar para vocês o certificado o quanto antes. Porque eu sei que vocês precisam comprovar as atividades complementares, gente. É muito importante. E assim, eu agradeço muito a participação de vocês nesse minicurso, porque vocês precisam dessas comprovações. Então, assim, gente, não fiquem pensando que eu fico chateado, ou, não, estão fazendo um minicurso só pelo certificado. Não, gente, eu sei que não é assim. Eu sei que vocês estão aqui buscando conhecimento, vocês estão aqui interessados. O certificado é um direito de vocês. Vocês devem buscar justamente isso, porque se você não tiver atividades complementares, você não sai do curso de letras. Você vai ficar lá. Você pode chegar no 8º semestre. Se você não tiver atividade complementar, você vai ficar enganchado. Sabe qual é a minha sugestão? Façam todos os minicursos que vocês puderem. Teve do professor Felipe Valdivino, teve da professora Samara, está tendo do professor Emerson, vai lá e se inscreve. Vai ter muito mais. Eu não vou garantir, mas eu vou tentar dar outro minicurso quando eu terminar esse. Então, assim, gente, façam, é direito de vocês. Nenhum professor do curso de letras está achando que vocês estão interessados apenas no certificado. Não. Todos nós compreendemos as necessidades. E outra coisa, nós não estamos tendo aulas presenciais. É a melhor maneira da gente estudar essa daqui. Bom, então assim, é super tranquilo. Vamos lá, certificado. O aluno que acessar o vídeo, fizer um comentário de uma linha, gente, não estou preocupado pela quantidade, não. Se fizer um comentário de uma linha, mostrar para mim que assistiu, é só para eu colocar no sistema lá a frequência dizendo o seguinte, aquele aluno participou efetivamente do minicurso. E aí, assistiu os 5 vídeos,
leu os 5 capítulos, participou das nossas reuniões. Eu faço questão de minha webconferência ser exclusiva para vocês. A minha webconferência sobre as 3 fases históricas da linguística será juntamente com o professor Lívio de Campos Sales. Ela será exclusiva para vocês. Vão ser mais ou menos 1 hora de história da linguística. Eu estou lendo aqui tudo o que eu posso. Eu estou revivendo a linguística para passar para vocês. Tá bom? Eu não posso garantir que eu vou conseguir um certificado para vocês da conferência. Eu não posso garantir. Mas eu vou entrar em contato com a professora Samara e vou me informar dessa possibilidade de os alunos que participarem do minicurso receberem alguma referência, alguma, sei lá, uma declaração de que participou da webconferência. Tá bom, gente? Eu não vou garantir. O minicurso eu garanto, o certificado já está pronto. Só falta colocar o nome de vocês. Mas eu vou ver em relação à webconferência. Tá bom? Então eu fico para dar uma confirmação para vocês depois. Sexta-feira, Dia dos Namorados, nós temos uma outra reunião. Essa outra reunião é para discutir 2 textos que eu vou mandar para vocês. Não é os textos das dicotomias de Saussure, são 2 textos a mais. Bom? Então eu vou mandar para vocês daqui para quarta-feira. Vocês vão ler esses capítulos, esses 2 textos, e quando for sexta-feira a gente vai bater um papo aqui também pelo Zoom. O Zoom é o melhor aplicativo que eu acho pela qualidade, porque ele é gratuito, gente. Ele é gratuito. Vocês podem conversar com outras pessoas por 40 minutos. Depois disso, o Zoom decide se quer te dar um bônus. E sabe o que aconteceu? Ele deu um bônus para vocês. Porque ele acabou de liberar a gente passar mais tempo, porque nós já estamos a 1 hora. E o Zoom não derrubou a gente, continua a gente aqui batendo papo, e ele gostou de vocês. Parece uma coisa, o Zoom faz isso de vez em quando. Ele fez isso com minha tese. Era 40 minutos, eu falei por 2 horas. Ele também é fã de Saussure. Isso, eu acho que o Zoom, ele é fã de Saussure. Valeu, Ana. Essa foi boa. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Além do certificado, que já está garantido pela participação? Sim, não teremos prova, gente. O minicurso não é para isso. Se você quiser fazer fichamento dos capítulos que eu vou mandar, faça. Comentários, faça. Agora, se você entrar lá no YouTube, colocar "Oi, professor!" Não, isso não é um comentário. Eu vou lá dar o ok, ver que você viu, mas isso aí também não é um comentário. Coloca um comentário de uma linha, diz assim: "Saussure é lindo. Eu amei linguística." Ou façam o que muitos alunos já estão fazendo. Estão lendo, estão comentando, estão sendo despertados para gostar. Gente, eu digo uma coisa a vocês. Eu trabalhava em Campos Sales, eu amava aquele lugar, eu ainda amo. Um dia eu volto para lá. Os alunos de lá são maravilhosos, assim como de Missão Velha. Vocês são estudiosos demais. E eu tive uma turma que eles me perguntaram uma coisa. Eles não foram meus alunos no primeiro semestre. Eles foram alunos de um professor, não lembro quem, também não é necessário aqui tocar nisso, não vamos entrar aqui na questão de falta de ética. Eles foram alunos de um professor que gostava muito de linguística. Muito mesmo. Mas aí, eu não sei por qual razão, os alunos não gostavam tanto de Saussure. E aí, gente, quando eu cheguei lá, que eu perguntei para esses alunos, gente, vocês têm algum problema com Saussure? Vocês têm algum problema com aquele gênio da linguagem? Janadiele, bem-vinda também. E nesse diálogo que a gente foi falando sobre Saussure, eu descobri, na verdade, que os alunos não tinham problema com o professor. Eu descobri que os alunos não tinham problema com o material didático. Foi somente uma coisa que fez com que eles perdessem o amor por linguística. Gente, eles tiveram linguística naquele tempo que teve a greve. Vocês lembram? Vocês talvez não sejam desse tempo, mas a URCA teve um período de greve. Então, os alunos tiveram um problema com a disciplina, porque foi no período de greve. Então, eles tiveram aulas que foram reduzidas, foram em outros momentos, foram aulas que foi diferente da rotina normal. Então, o que acontece? Os alunos associaram Saussure, greve.
virou significante mal significado. Signo linguístico, Ferdinand de Saussure. O ódio. Gente, eu demorei muito para tentar convencê-los a mudar de visão. Mas, gente, olha, quase que eu não consigo. Porque eles perderam a paixão por linguística por causa de uma greve. Nenhum de vocês passou por isso. Eu acho que aqui não tem nenhum aluno que participou ou passou por um período de greve. Mas uma coisa eu garanto a vocês, gente. Saussure não é um bicho. Saussure não é complicado. O curso de linguística não é ruim, não é difícil. E a linguística não é um bicho. E se ela é um bicho, dome. Coloque uma coleira. Façam da linguística uma espinha do curso de letras, porque o curso de letras da URCA, Missão Velha, Campos Sales, Crato, é um curso que envolve linguística, envolve literatura, envolve várias outras áreas do conhecimento, várias outras ciências. E todas elas estão conectadas. Então eu peço a vocês que deem uma chance a Saussure. Dê uma chance para que o Saussure mostre a vocês o quão belo, o quão maravilhoso é a linguística. Está bem? Mais alguém que entrou depois, tem alguma dúvida e queira colocar aqui, porque eu faço questão de deixar essa gravação no YouTube, para quem não pôde assistir, poder assistir e tirar suas dúvidas. Mais alguém tem alguma pergunta? Fale agora ou cale-se até a próxima webconferência. Porque vocês sabem, enquanto está o silêncio... Nadiel está falando lá dele. Quem, Diego? Janadiel está falando que não está conseguindo te ouvir. Janadiel não está me ouvindo. Janadiel, se ela não está me ouvindo, fica complicado, porque eu ia pedir para ela sair e entrar novamente. Eu vou tentar falar com ela aqui pelo texto. Ela já está ouvindo. Ah, deu certo, Janadiel? Diga um ok aí. Deu certo, viu? Pronto. Mas qual foi o problema? O áudio não estava saindo, não estava conseguindo ouvir o senhor. Faz tempo isso ou foi desde o início? Não, foi agora, logo agora, quando eu entrei. Ah, sim. É porque realmente, gente, às vezes as conexões, elas fazem isso. Quando vocês estiverem no momento de Zoom comigo, ou com qualquer outro professor, e der algum problema, tem uma opção. Vocês saem da sala e retornam. O Zoom também pode ser baixado pelo celular. Quem não tem computador pode usar pelo celular. Só, gente, que eu tenho uma dica para vocês. Carreguem o celular 100%. Porque o Zoom é um aplicativo que consome muita bateria. Quem estiver usando ele pelo celular deve estar percebendo que o seu celular está quase pegando fogo. E esquenta muito. Então, assim, carreguem ele bem para que vocês possam utilizar sem precisar ficar com o celular conectado na tomada, porque isso é perigoso. E assim, eu amo muito vocês para ver vocês queimando o pescoço com fio. Porque é o que acontece muito. As pessoas queimam o pescoço porque fica com o celular aqui na frente e o fio passando pelo pescoço. Então, não façam isso. Vocês estão em casa, vocês estão com tédio, vocês estão estressados por causa desse momento de turbulência, de fim do mundo. O mundo ainda não acabou. Então, há tempo para estudar Saussure. Certo? Então, assim, se tiver estressado, vai ler linguística. Ah, professor, eu não tenho um livro. Eu queria muito um livro de linguística e eu não tenho. No Google, você vai encontrar muitos livros em PDF. Livros que já caíram no domínio público. Existem livros de linguística que são vendidos a R$10. Tem um livrinho, um manual de linguística, do Martelota, que é um livro apaixonante, que está na internet aí por um preço bem acessível. Inclusive, já colocaram até mesmo a versão digital. Já caiu no domínio público, não deveria ter caído, mas já caiu. E assim, vocês podem ler. Certo? Alguma outra pessoa, alguma outra pergunta? Quem chegou depois?
Por esse silêncio, parece que eu estou ouvindo grilos. Todo mundo entendeu tudo que foi passado? Faz um joinha aí para eu saber. Agora faça quem tiver com a câmera desligada, ligue para poder mostrar, porque senão eu não vou saber que você fez isso. Gente, eu adorei aqui. Alguém colocou o nome Suci. Ah, foi você, José. Colocou o nome Suci para entrar. Gostei. Gente, nós somos aqui 32, total de 32, o que significa que pelo menos quase 20 pessoas não puderam acessar ou entraram e saíram. Não tem problema. O pessoal que chegou depois ou que não pôde assistir vai receber a oportunidade de ver isso a partir do YouTube. Não é a mesma coisa, porque poderia ter tirado a dúvida aqui e agora. Eu estou aqui para vocês. Vou repetir aqui duas questões. Primeira, qualquer dúvida, qualquer mal entendido sobre os vídeos, sobre os textos, qualquer pedido de esclarecimento, por favor, não envie por e-mail. Coloquem lá abaixo dos vídeos, porque sua dúvida, sua pergunta vai ajudar o colega. Tá bom? A gente constrói uma rede. E assim, gente, olha, eu quero pedir a vocês uma coisa. Comentem os comentários dos colegas. Façam isso. É uma boa maneira de interagir. Vão lá, dê uma olhadinha no que o colega disse. Vão lá, comentem. Aproveita o que um amigo perguntou. Vai lá e faz outra pergunta em cima. Eu quero isso, eu quero um jogo, sabe? Uma relação. Vamos pensar no nosso YouTube, no meu canal, como uma língua. Um sistema de signos que exprimem ideias que estão interrelacionadas. Uma depende da outra. Não há língua sem fala, não há fala sem língua. Então, assim, gente, eu quero deixar para vocês um pouco do meu amor pela linguística. Ressalto que eu vou garantir a certificação de todos vocês que participarem. Agora, gente, se alguém de repente desaparecer, não botar nenhum ok lá, não fizer nenhum comentário, e aí depois fica difícil saber se a pessoa realmente participou. E aí, infelizmente, eu não vou poder liberar o certificado. Mas todos participarem, eu garanto isso. Meu caro, pode falar. Professor Adílio, Sim? boa noite a todos. Professor Adílio, dizer que é uma honra e muito gratificante estar participando desse mini curso. A oportunidade que o senhor está nos proporcionando é muito grandiosa. O conhecimento e a aprendizagem, sempre focando, né, na linguística. Quero falar que o senhor iniciou o primeiro semestre com a gente de letras em 2020 de agosto de 2018. A gente, infelizmente, só passou metade do semestre. Lembra dele? Sim, sim. O senhor recebeu uma oportunidade para trabalhar em Missão Velha. E assim, diz aí no nossa turma que a gente sentiu bastante a sua falta, né? Porque realizamos só a AV1. Mas o que a gente compartilhou com o senhor foi muito gratificante, viu? Só agradecimento. Também agradeço demais. Eu queria muito ter permanecido no campus de Missão Velha até concluir a disciplina, mas aconteceu que em Missão Velha, e é importante todo mundo saber disso, precisou de um professor, porque o outro professor que estava lá, ele encerrou os trabalhos. Então, a única maneira que tinha era eu sair de Campos Sales com dor no coração para assumir Missão Velha. E aconteceu de também, eu acabei de sair de Missão Velha. Então, assim, os alunos que estão em Missão Velha não terão a minha pessoa como professor de latim e nem como professor de linguística. A não ser que eu seja contratado novamente por um outro concurso que eu já passei. Então, se eu não for o professor de vocês, Luana, eu já me despeço aqui mesmo, mas pode acontecer isso. Então, assim, eu estou esperando ser recontratado, estou esperando, mas enquanto isso não acontece, vocês terão outro professor, outra professora dando latim para vocês. A outra turma também não terá a minha pessoa com filologia românica, a não ser que eu possa voltar. O semestre está já começando. Que pena, viu? Pois é, eu também lamento muito, mas é porque eu terminei meus 2 anos. Eu estou na URCA, gente, há muitos anos. Para vocês terem ideia, eu sou professor na URCA há 14 anos.
14 anos. Eu já tive muito mais de 100 disciplinas no curso de letras. Eu já tive alunos do primeiro semestre que hoje já são mestres. Então, assim, eu já venho trabalhando com a URCA há muito tempo. Eu não quero parar, eu quero retornar ao curso de letras e estou esperando uma contratação. Mas se isso não acontecer, vocês vão me encontrar sempre nas redes sociais. Eu estou um pouco afastado de algumas redes sociais, mas eu tento à medida do possível. Então, assim, vocês não me encontram no WhatsApp. Vocês me encontram no e-mail, vocês me encontram no YouTube. E se alguém quiser, fica à vontade, siga a minha página lá do Instagram, Poesia e Prosa Romana, porque eu estou me dedicando muito a trabalhar com o pessoal, trazer aqui uma série de discussões sobre a língua latina, sobre mitologia, sobre literatura latina. Porque se eu voltar para a URCA, e eu vou voltar, eu vou dar uma optativa de literatura latina exclusiva para os alunos de letras de Missão Velha. Eu não tive a oportunidade de dar essa disciplina no curso de letras em Campos Sales, mas, de repente, um dia eu faça isso. Tá bom? Então, gente, eu acho que a gente já bateu muito papo aqui. Se ficou alguma dúvida e eu não respondi, vai lá para o YouTube, vai lá e pergunta. Se tiver alguma questão que eu não saiba responder, eu garanto a vocês que eu direi exatamente isso. Mas eu vou tentar, à medida do possível, lendo, pesquisando. E vocês me encontram sempre no YouTube. Coloca a sua perguntinha, o seu comentário, que eu garanto que eu vou ler um a um. Tá bom? Então, bom curso a todos. Continue estudando. Sexta-feira a gente se encontra novamente na nossa webconferência sobre os 2 textos que eu enviarei até quarta-feira. Na sexta-feira, eu sei que é o Dia dos Namorados. Todo mundo aqui pode estar querendo. Não tem problema. Entra na webconferência com seu namorado. Pode assistir com ele do lado, não tem problema. É muito bem-vindo. Tá bom? E eu sei que você tem muitos planos nesse dia. Se você se ausentar, lembre, o seu namorado, Ferdinando Sussi, vai sentir tua falta. Então, assim, tenta não faltar. Não diga por mim, mas venha por ele. Sussi merece a tua atenção. Tá bom, gente? Então, eu espero aqui ter ficado claro para todo mundo. Nosso minicurso é de 20 horas. O certificado vale como atividade complementar. Vocês vão receber a partir do certificado digital que é colocado no sistema da URCA. Quando eu liberar, a partir da semana que vem, vocês já vão poder baixar o certificadinho de vocês e entregar quando as aulas voltarem. Então, mãos à obras, vamos estudar, vamos nos dedicar ao conhecimento e linguística é sempre uma descoberta. Meu obrigado a todos, tenham uma boa noite. Eu vou aqui baixar a gravação, vou colocar no YouTube daqui a pouco. Bom? Qualquer dúvida, posta lá. Um abraço e eu fico honrado de dizer para vocês que vocês são a minha primeira turma de minicurso virtual. Eu nunca dei um minicurso pela internet. Então, assim, se eu errar em alguma coisa, peço perdão, peço desculpas, porque eu sou acostumado a fazer muitas coisas pela internet, eu já sou professor pela internet há muitos anos, mas minicurso mesmo é a primeira vez. Tá bom? Então, um abraço a todos, uma boa noite e viva Sussi!